Jesus deixou de realizar milagres na terra de onde ele veio, porque as pessoas deixaram de ter fé. Muitas vezes, e eu sinto que principalmente para aquelas pessoas que já conheceram, já experimentaram um pouco da presença de Jesus nas suas vidas, seja quem nasceu em berço cristão ou quem foi apresentado ao Senhor em algum momento ali durante seu crescimento. Parece que a gente vai ficando tão craque nas informações sobre Jesus, a gente vai pegando tanto jeito dos costumes, a gente vai ficando tão religioso que, sem perceber, a gente vai abandonando pouco a pouco os nossos traços de fé. Meu desejo hoje é que você que está aí me assistindo agora, se você perdeu a fé em algum momento, seja por qual motivo na sua vida, que você entenda que isso é um sinal te dizendo que ainda dá tempo de você traçar essa jornada para retomar a esperança, retomar a fé. E eu não falo fé que ele é bom, fé que ele é justo. Eu falo fé de que ele cura um câncer. Fé de que ele faz o surdo ouvir, o mudo falar. Fé de que ele pode ressuscitar pessoas. Fé de que ele transforma e muda casas, famílias, gerações inteiras. Fé de que ele é capaz de transformar o mais duro coração. Se você, assim como eu, tá precisando de fé para enxergar que Deus pode curar um combo de doenças raras com sintomas que ninguém entende de verdade e com um prognóstico péssimo, de que ele é capaz de curar isso. E de que se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Mas eu não posso usar isso como justificativa, essa fala de, se ele não cuidar, ele continua sendo Deus. Se ele não cuidar, não. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. E usar isso como justificativa para permitir que a minha fé morra aos poucos, ou não tão aos poucos. E eu passar a ser uma cristã que fala do Senhor, que diz que Deus realiza na vida de outras pessoas, que clama para que Deus realize na vida de outras pessoas, mas que na vida dela, ela não acredita, essa pessoa não acredita mais. Então, se eu não creio que Deus possa realizar isso na minha vida, como eu posso dizer que eu creio para que Deus faça na vida de outros? Como eu quero que o Cristo, o famoso Cristo, aquele que eu conheço, igual as pessoas que conheciam Jesus no lugar, mas não criam que ele de fato podia curar. Meu amigo, minha amiga, não adianta você passar a sua vida inteira dizendo que você tem um Deus, falando para as pessoas do Cristo a quem você serve, que te faz ir religiosamente aos cultos no domingo, que te faz entender que você precisa ler pelo menos algum capítulo da Bíblia no dia, ou ouvir um louvor de vez em quando, orar antes do almoço. Tudo isso é tão superficial, é tão raso. Ele quer que você durma e acorde com ele. Ele quer que você acorde pela manhã, louvando a ele naquela manhã e se lançando sobre ele. Ele quer que você vá trabalhar, que você vá para a faculdade, para o colégio, seja para onde for, que você vá até lá com ele, louvando a ele. E que as paredes daquele lugar estremeçam por causa do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Ele quer que por onde você caminhar, que ali seja uma revelação do Pai. Ele quer que você possa encontrar pessoas na rua e o teu sorriso e, de repente, uma gentileza possa refletir a Cristo. Ele quer que uma conversa com a sua amiga, que você não se renda, com a sua amiga, com o seu amigo, ou no meio dos seus amigos, que você não se renda àquilo que eles estão falando, mas que você se posicione. Que você demonstre Cristo no teu dia a dia. Que você viva a Bíblia quando a Bíblia não está contigo. Que você reflita Cristo quando você não está na igreja. Que você respire o Senhor, que você transmita o Senhor. E mais ainda, que você creia que Ele é o Todo-Poderoso, que você creia que Ele pode fazer, que você creia que Ele é Deus, que você creia que Ele tem um domínio, que você creia que Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. E eu não posso dizer que Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável se eu continuo uma controladora, achando que eu posso dizer para Deus o que Ele tem que fazer com a minha vida. A minha vida não é minha. Que vontade boa e perfeita é essa de Jesus, que você fala que Ele tem? Se quando é para realmente se render à vontade dEle, não ter respostas, mas deixar que aconteça, e que Ele cumpra a vontade dEle, você não consegue. A tua ansiedade martela e é tão desesperadora. E acredite, eu sei o que eu tô falando. A tua mente não te deixa descansar. O teu corpo não responde aos seus comandos. E você vê que o teu corpo tá indo e definhando. Que tudo que você era é só uma sombra de como você tá hoje. E você imagina que Deus não pode te usar naquela situação. E que você não tem mais nenhuma serventia. Aí então você é obrigada a acreditar, realmente, foi por amor. Foi por amor. Então, pare de querer controlar. A fé real, ela acontece quando a gente fecha os olhos. Porque é muito fácil dizer que eu creio em algo quando eu tenho aqui na minha mão todas as informações de tudo, e como funciona, e o motivo e tudo, para que aquilo aconteça. Quando eu controlo, quando eu dito as regras, quando eu acho que tem que ser assim, como se eu tivesse o poder de Cristo, tudo vai ficar muito mais fácil. Se você realmente se depositar sobre Ele para crer. Confiar de verdade. E aí sim, você vai entrar num processo em que você não pergunta mais, Deus, por que isso? E sim, Deus, para que isso? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? E aí Ele vai revelando. E você vai obedecendo. E você vai sendo guiado. E você vai sendo fiel. E você se torna dependente. E ao longo desse processo, coisas sobrenaturais vão acontecer. E daí? E daí? Um dia, se Ele quiser, Ele te cura. Ou Ele te livra. Ou Ele realiza aquilo que você tanto queria. Mas aí você entende que o objetivo não era aquilo. Nunca foi sobre cura. Nunca foi sobre o milagre. Nunca foi sobre a provisão. Nunca foi sobre isso. Tem isso, mas não é sobre isso. Mas sim sobre o relacionamento com Ele. Que aí você é colocado exatamente no lugar onde você precisa estar. Enquanto isso, você vai continuar se questionando. Você vai continuar não vendo aquilo acontecendo. Para você vai ser impossível. E aí você vai deixar de crer. E a sua fé vai morrendo. Até que
você comece a secar. Mas nesse vídeo, eu quero falar pra você que tá aí do outro lado, que nesse vídeo feito de forma tão repentina, com algo que o Espírito Santo tem falado comigo, que você possa entender que ainda há tempo, enquanto a vida há tempo. Se renda hoje ao Senhor, mas seja sincero com Ele, tá legal? Vamos fazer um combinado aqui, nesse canal, sem oração genérica de Senhor, o Senhor sabe, eu entrego. Não, se lança Ele, fala, Senhor, eu não consigo crer nisso. Não tem problema em reconhecer isso. O problema é se conformar com isso e não buscar ver os sinais e maravilhas do Senhor. Viver o sobrenatural, melhor dizendo, viver o sobrenatural. Se lança Ele e fala, Pai, eu não consigo, a minha fé tá morrendo. Ou então, Pai, eu só tô aqui buscando os milagres que eu quero pra mim. Mas, Senhor, não há nada melhor do que me relacionar contigo. Eu podia passar o resto da vida, Senhor Deus, numa prisão, mas se eu tivesse o Senhor, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E que você possa deixar fluir as palavras. Não precisa ficar pensando nelas de forma excessiva, mas ore ao Senhor, sinceramente. Não precisa ter belas palavras. Não precisa ter um início, meio e fim perfeito, não. É abrir o seu coração. Falar que você está tendo dificuldade para crer, para ter fé. Que você precisa disso. E que você quer caminhar lado a lado com Ele. É simples e Ele está te ouvindo, Ele vai estar ouvindo você. Eu só te aviso, se renda, porque a partir disso, Ele vai fazer grandes coisas. E você não vai ter de uma hora para outra essa fé, ou essa confiança, sabe? Você não vai ter. E eu tô aqui também para te mostrar isso. Mas, meu amigo, com certeza o seu coração e a sua mente vão ser transformados. E aí, quando a presença dele valer mais do que tudo, aí nada mais importa. E aí, o bem que vier, o mal que vier, que ele seja glorificado. E aí sim cabe a frase, se ele não curar, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Porque a gente entendeu. Não porque a gente se conformou, mas porque a gente entendeu. E a gente não precisa questionar ele mais. Deus te abençoe.